Eu tô fazendo pela via judicial, certo? Isso. Mas tem outras formas, né? Quais são essas formas? E para todas elas eu preciso de assessoria? A gente tem duas formas, basicamente duas vias, que é a via administrativa e a via judicial, certo? Via administrativa, a gente faz pelo consulado ou diretamente na Itália. E a via judicial é um processo que corre na Itália, mas você não precisa ir para a Itália. Por regra, a gente sempre começa o processo, a gente sempre deve fazer um processo por via administrativa. Eu costumo sempre fazer uma analogia. Quando você tem um problema com a sua operadora de telefone, a primeira coisa que você faz é ligar para tentar resolver. Você não vai direto em pequenas causas e fala, olha, eu quero processar vocês. Não. Você tenta resolver amigavelmente. Então, praticamente, a via administrativa é essa via amigável. E a via judicial a gente recorre quando tem algum conflito que precisa de um juiz para decidir. Via administrativa, então, por que o seu processo, por exemplo, está na via judicial? Porque o consulado, ele tem por lei 2 anos para finalizar os processos. Eles até cumprem a lei a partir do momento que você entrega a documentação. Mas até você entregar a documentação, você fica 10 anos na fila. Então, o que acontece é justamente a administração pública está impedindo você de exercer um direito, de ter a sua cidadania reconhecida. Então, a gente está entrando com o processo pela via judicial por isso. Esse é o argumento desse processo. Tem gente que fica na fila e faz pelo consulado também. Então, é uma opção. Segunda opção, indo para a Itália. Para fazer o processo na Itália, você precisa ser residente na Itália. Por regra, o processo ele vai correr sempre onde você é residente. Se você é residente em São Paulo, no Brasil, em qualquer lugar do Brasil, ou fora da Itália, em qualquer lugar do mundo, por regra, o processo é no consulado. Se você é residente na Itália, você faz o processo lá, na Itália. O que acontece é que a gente acaba indo para a Itália para fazer o processo, mas a ordem das coisas é primeiro você é residente, depois você faz o processo. Quando a gente fala em via administrativa, você não precisa de assessoria. O consulado nem aceita. Então, a gente, por exemplo, ajuda pessoas, a gente faz a pasta de documentos, preenche os formulários, mas eu, como assessora, não posso ir até o consulado representar um cliente. Isso não acontece, eles não aceitam esse tipo de representação. Na Itália, sim, você tem a opção de fazer com assessoria e normalmente o assessor vai fazer tudo por você ou você vai junto. Mas você pode também fazer o seu processo sozinho na Itália sem problema nenhum, mas tem que conhecer, claro que é importante entender isso. Tem que estudar bastante o processo, entender como funciona, preparar toda a documentação e falar italiano. Então não dá para simplesmente, tem gente que acha, vou economizar, vou para Itália. E não é assim que funciona. Pra mim, com certeza eu precisaria de uma assessoria. Acho que também depende dos perfis, né? Das pessoas, assim. Sim. Disponibilidade de tempo mesmo. Eu falo sempre, quer ir para a Itália reconhecer, faz sentido para quem quer morar lá, já quer ficar, não tem essa pressão do tempo. Então você tem o tempo de aprender o italiano, de aprender sobre o processo, ok. Claro que você vai economizar, mas às vezes essa ideia de vou economizar, então vou fazer sozinha, não dá certo, porque tem um trabalho de conseguir casa, é muito difícil conseguir uma casa para se inscrever como residente, então tudo isso tem que ser levado em consideração na hora da escolha. Hoje a maioria das pessoas opta por fazer o processo pela via judicial, a gente tem essa opção porque nenhum consulado do Brasil de fato trabalha de uma forma que a gente quer aceitável, né, o tempo de espera, portanto a gente pode entrar diretamente com o pedido pela via judicial. A maioria das pessoas escolhe dessa forma porque pode ficar no Brasil. Como você quer se mudar para a Europa, mas você tem um tempo para se programar, para fazer tudo isso enquanto o seu processo corre. E a partir daí você se muda com mais segurança. Você não vai se mudar para ver o que acontece. Então tem sido a via mais procurada. Isso. Na via judicial, obrigatoriamente você precisa ser representado por um advogado na Itália. Não necessariamente você precisa de uma assessoria. Você poderia ir para a Itália e contratar um advogado diretamente. Não aconselho também que façam isso, porque tem uma barreira tanto linguística quanto cultural. Eles têm um ritmo muito diferente de trabalho. A gente também trabalha com advogado italiano, mas tem uma influência. Quando é um advogado já direto, no advogado, normalmente eles têm um ritmo bem mais lento, a comunicação é mais complicada.
Então, acontece bastante isso de, o meu advogado só responde e-mail. Acontece, é isso. Então, tem essas opções. Mas a judicial você não pode simplesmente ir até lá e fazer seu pedido. Precisa de um advogado italiano te representando. Uma pergunta que eu acho que você deve ouvir muito, que é: quanto tempo demora? E o que faz esse tempo, às vezes, demorar mais ou demorar menos? Tá. Eu vou seguir o que a gente estava falando das vias, porque isso vai interferir bastante. Se você opta por fazer pelo consulado, como eu falei, por lei eles têm 2 anos para finalizar a partir do momento que você entrega a documentação. Por exemplo, o consulado de São Paulo está convocando quem entrou na fila em 2017. Nossa. Portanto, você vai esperar um tempo. Hoje, a gente nem consegue entrar na fila, porque é pelo sistema e está sempre cheio. Então, é um pouco complicado. Consulado, a gente fala em média 7 a 8 anos para você conseguir finalizar o processo. Pela via administrativa na Itália, média é 4 a 5 meses. Eu considero ok, quer dizer, nada saiu do normal até 6 meses. O que muda esse prazo é o oficial do comune. Cada comune é a cidade, a prefeitura da Itália. Tem o oficial de Estado Civil, que é a pessoa responsável pelo processo. E cada oficial trabalha de um jeito, tem uma exigência diferente em relação à documentação também. É tudo... Então tem que torcer também É torcer. pro Lá, comune. ou dá para fazer algumas pesquisas, mas não dá para ter certeza. Portanto, o que vai determinar principalmente essa parte na Itália é o oficial. Tem oficial que em um mês já finaliza tudo. Tem oficiais que vão demorar mais. Porque eu falei a questão dos 6 meses. Normalmente, quando passa disso, ou teve algum problema na documentação, ou o oficial está dificultando propositalmente. Isso acontece também. A gente tem que ter um certo cuidado por inúmeros motivos. A maioria deles é simplesmente pelo fato de eles acharem injusto você ir para a Itália só para isso, já que você tem o consulado. E não é culpa deles que o consulado não tem funcionários, entendeu? Portanto, é um pouco complicado. É difícil até de argumentar. Eles estão errados, é trabalho deles, eles precisam fazer. Se você tá lá, eles precisam fazer. Mas eles podem fazer no tempo deles. Tem prazo legal também, de 6 meses. Entretanto, cada etapa do processo abre um prazo. Portanto, você tem a residência, tem um prazo. Depois vai fazer a entrega da documentação. Cada etapa vai ter um prazo. Então dá para prolongar. Tem como. E assim, se passar o prazo, você faz o quê? Tem que entrar com o processo. Então é tudo mais complicado. Não é simples assim, tem prazo, então vai ser cumprido. A gente sabe que não acontece assim em nada, não é só aqui. Mas no geral é 4 ou 5 meses na via administrativa e via judicial, média, a gente sempre fala 1 ano e meio, 2. A gente não pode prometer prazo, isso é proibido, inclusive. Código de ética dos advogados, é proibido prometer prazo para um processo judicial, qualquer que seja. Essa média, por enquanto, tem se mantido. O que vai mudar aqui é o juiz. Então, aqui que a gente entra também nesse... tem que agora torcer Vamos pelo torcer para ser um bom juiz. Ágil. Porque, justamente, o juiz, quando o processo ele é distribuído aleatoriamente, a gente protocola e ele vai para um juiz aleatório. A gente não escolhe, infelizmente, o juiz. Esse juiz, quando ele recebe esse processo, ele vai marcar a audiência, depois da audiência tem a sentença. Esse prazo entre peguei o processo, marquei a audiência, ou teve audiência, prolatei a sentença, esse prazo aqui cabe totalmente ao juiz. Tem juiz que no primeiro dia, a gente tem muitos casos que a gente protocola e já tem a data da audiência. Tem outros que a gente está 1 ano já e ainda não saiu a data da audiência. Então, é 1 ano para marcar. Tem juízes que a gente sabe que estão marcando o processo. Então, agora a gente está aqui, é outubro de 2024 esse vídeo. A gente acompanha sempre os juízes, porque, enfim, tem muita troca, né, entre nós, assessoria, até entre clientes, em grupos, e a gente consegue acompanhar o agendamento. Tem juízes que estão pegando protocolos de 2023 ainda e agendando a audiência para final de 2026. A gente já está falando aí de um processo bem maior. Portanto, é uma média, a gente não sabe mesmo o tempo do processo
E, de fato, às vezes é ruim falar isso, mas é torcer para ser um juiz bom e rápido. A verdade é essa. Então, depende disso. Não depende da assessoria. Acho que o mais importante aqui de trazer é justamente isso. A assessoria te falou, garanta a sua cidadania via judicial em 1 ano. Foge. Só foge, porque não cabe. E se eles têm esse controle, alguma coisa errada está acontecendo. Isso é importante entender. Mas, normalmente, não está em contrato. Isso está no marketing, mas não está no contrato. Sim. Isso acontece bastante. No contrato, ninguém coloca. Claro. E vamos de etapa final. Que eu quero muito saber. Consegui, fiz a sentença, sei que agora vou ter minha cidadania. Mas qual é o próximo passo depois disso? E o passaporte, ele é obrigatório? Tá. Vamos lá. Então, sentença. No processo judicial a gente tem sentença, mas no administrativo não. A última etapa do processo é a transcrição das certidões. O que é isso? O Comune vai fazer uma certidão sua italiana. Você nasceu italiana, você vai ter uma certidão de nascimento italiana. Basicamente, aqui você é oficialmente italiano e você tem um documento italiano em mãos. Isso independe da via. Então, tanto na judicial, depois da sentença, a gente vai registrar e levar isso para o Comune, e na administrativa já é feito diretamente pelo Comune, ou o consulado manda para o Comune. Então, sempre o Comune vai fazer isso. Ali acaba o processo. Depois disso, se você não mora na Itália, você precisa se inscrever no AIRE, que é uma inscrição dos italianos residentes no exterior. É um controle que o governo italiano tem para saber onde vocês moram pelo mundo, onde nós moramos pelo mundo, certo? Se você não mora na Itália, você precisa ter o AIRE atualizado. Depois disso, aí você pode emitir o seu passaporte. Não tem prazo para emissão de passaporte, você não precisa, depois do reconhecimento, tem até X anos. Não, passaporte não é obrigatório, você não é menos italiana se você não tiver um passaporte nunca na sua vida. Assim como um brasileiro, tem muito brasileiro que não tem passaporte. Passaporte é um documento de viagem. Ele é importante para quem quer viajar para outro continente. Porque na América do Sul a gente não precisa de passaporte também para viajar. Então, quero, por exemplo, me beneficiar da questão dos Estados Unidos, não precisar de visto para entrar nos Estados Unidos. Eu preciso do passaporte italiano. Não adianta só falar, eu sou italiana. Não, aí eu preciso do passaporte. Não pode mostrar só uma carteirinha? Não. Infelizmente. Apesar que é muito simples. Mas não precisa. E até assim, quero morar na Itália. Vai pra Itália e você pode fazer identidade na Itália. Nem todo consulado faz, a maioria não faz. Na Itália você faz identidade. Tem muita gente que não tem o passaporte italiano, mora na Europa, porque fez a identidade, depois foi morar em outro país, porque para viajar entre os países da União Europeia também não precisa do passaporte. Então, muita gente é italiana e não tem passaporte, tranquilamente, não precisa, não é parte do processo. Acho que isso é um erro que muita gente... Eu te fiz essa pergunta antes também, não foi? Quando a gente tava... eu falei, e o passaporte, como é que é? Porque eu tinha ideia, ideia de que precisava. E é bom isso que você traz. Não, é um documento de viagem. Acho que também esclarece. É bem isso que você falou. A gente brasileiro não precisa ter necessariamente nosso passaporte. Então, basicamente é isso. O passaporte, ele não é parte do processo. Você não... Muita gente confunde reconhecimento de cidadania com tirar o passaporte. Vocês tiram o passaporte? Pera, você quer o quê exatamente? Então, não é passaporte. Passaporte é só um documento. E para tirar o passaporte, depois é como? No consulado. Ou, se você morar na Itália, você faz pela questura, que é uma delegacia da Itália. Como se fosse a Polícia Federal daqui. Então, seria o mesmo procedimento. Se você mora na Itália, de novo, a mesma coisa do reconhecimento. O passaporte você faz onde você é residente. Se é residente em São Paulo ou em outra localidade que não tenha um consulado, você vai identificar qual é o consulado de competência e você tem que ir até o consulado para fazer a emissão do seu passaporte. E essa emissão é demorada ou é mais rápida? Não costuma demorar. Aqui em São Paulo, por exemplo, quando você consegue o agendamento, você no mesmo dia já tem o passaporte, ou no dia seguinte. Então é uma coisa rápida. Na Itália já não, você vai fazer o pedido e depois de um tempo eles emitem.
Isso vai depender muito da demanda. A dificuldade no Brasil é o agendamento, assim como o agendamento para reconhecer a cidadania. O passaporte também é um sistema um pouco complicado na maioria dos consulados de agendar, mas a partir do momento que você consegue o agendamento é bem tranquilo. Mas eu entendo que é um processo complicado e que gera muitas dúvidas. Se você ainda ficou com dúvida depois desse vídeo, pode deixar seu comentário aqui, entrar em contato com a gente. E não se esquece de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal.